E agora recebo em estúdio Dulce Simões, que é responsável pelo voluntariado da Cruz Vermelha. Muito bom dia, Dulce. Bom dia. E bem-vinda a esta edição. Muito obrigada pelo convite. Hoje é um dia especial para nós, Cruz Vermelha. Exatamente, estão de parabéns a assinalar os 152 anos. Exatamente. Já lá vamos, Dulce, até porque temos aqui outros assuntos para falar, o que aconteceu, o assassinato dos funcionários da Cruz Vermelha na semana passada no Afeganistão. Já lá vamos, para já peço-lhe que destaque algumas das notícias deste sábado. Ora bem, peguei no Diário de Notícias e como o título tem a ver com os refugiados, também há uma questão que a Cruz Vermelha a nível nacional e a nível internacional está envolvida. Gostaria de falar sobre aquilo que de mais positivo traz a notícia, que tem a ver na página 5 exatamente do Diário de Notícias, que é a forma como eles se sentem em Portugal. E um deles diz, o Ismael Aike, de 26 anos, que pensa ficar e vencer. Portugal não é o paraíso, mas é seguro. E eu penso que é isto que nós devemos, e é sobre este assunto, quando nós falamos com os nossos voluntários, com os nossos técnicos, com os nossos parceiros nesta área, que nos sentimos perfeitamente desafiados a aceitar esta situação, fazendo com que o ser humano se sinta junto de nós com a maior liberdade, com a possibilidade de se sentir capacitado. E assim, não trabalhamos sozinhos, trabalhamos com os nossos parceiros. E o nosso corpo técnico e os nossos voluntários têm feito de tudo o melhor a nível nacional para que esta situação seja realmente tratada num ambiente que seja simultaneamente descontraído, sério, coerente. Os que ficam integram-se muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Não temos qualquer circunstância diferente, porque nós respeitamos, aliás, são os nossos princípios fundamentais, neutralidade e independência, não fazemos julgamentos de valor, tentamos sempre, e o nosso movimento é salvar vidas, mudar mentalidades e, neste sentido, adaptarmos-nos às necessidades reais das comunidades onde estamos inseridos, fazendo que as pessoas que estão connosco participem connosco. Outra notícia que queira destacar, Dulce? Outra notícia, gosto muito de literatura e então esta entrevista do António Lobo Antunes, que vem na revista do Expresso, convido a que realmente seja lida, na medida em que o Lobo Antunes é um homem que é tão controverso quando diz eu acredito em Deus, mas estou sempre zangado com ele. E é um convite muito interessante, porque não é tanto de caráter biográfico, mas ele tem muita humildade quando fala, e nós temos que perceber relativamente às pessoas com quem ele conviveu, com quem fez a sua vida, o Alexandre O'Neill, o Pedro Taman, o José Cardoso Pires, e há nesse artigo um parágrafo muito interessante, porque ele tinha tudo para ser um bom médico, um excelente médico, e era um excelente médico, e trocou pela literatura, mas a literatura está imbuída de uma fase e de uma faceta humana de qualidade superior. Quando nós tentamos passar aos jovens aquilo que seja a nossa tradição cultural, não podemos esquecer pessoas como estas que estão vivas, continuam a estar vivas. Aliás, ele tem um projeto de 2 livros e é um convite, e aproveito esta oportunidade, uma vez que estou aqui também. Ele é um dos nossos, é um escritor, talvez, quiçá, um futuro Prémio Nobel. Outra notícia que queira destacar, Dulce? Eu deixaria, ainda na linha daquilo que estávamos a dizer relativamente aos refugiados, aqui não há islamofobia. Portugal é um paraíso, devíamos orgulhar-nos. Isto tem a ver, e nós, enquanto Cruz Vermelha, eu faço também esta leitura nessa base, não temos credos religiosos definidos, não temos crenças políticas nem divergências nessa área, portanto estamos abertos àqueles que nos procuram, e é nesse sentido que estes nossos 152 anos têm sido a ponte, porque estivemos na assinatura da primeira Convenção de Genebra. Em 1864, não é? Ainda no século XIX, era aqui a chegar, portanto são 152 anos de muito trabalho. Em 1865, José António Marques, portanto, o nosso funda a Cruz Vermelha portuguesa, que não teve logo este nome de início, que era uma sociedade provisória de socorros a feridos e militares em tempo de guerra, mas nós hoje, e a nossa preocupação é essencialmente estarmos com todas as franjas da sociedade, estarmos onde é necessário
numa perspectiva de desenvolvimento de capacitação. De que grandes mudanças é que estamos a falar desde essa altura, olhando para Portugal, que assina esta primeira convenção em 1864, não é? Exatamente, e desde a sua fundação em 1865. Nós não podemos esquecer-nos que fomos palco, a Europa e o resto do mundo, de duas guerras muito grandes, portanto a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Portugal esteve sempre presente de uma forma direta ou indireta através do seu apoio, porque nós trabalhamos em rede. São 190 sociedades nacionais, Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. A Cruz Vermelha é uma delas, a Cruz Vermelha portuguesa. E a partir de Genebra e com as nossas orientações estratégicas nacionais, estamos em todos os cenários onde somos necessários, através dos nossos delegados, através dos nossos voluntários. E há uma situação presente que temos um corpo da juventude muito bem organizado. Uma grande mobilização dos jovens, não é? Apesar de trabalharem e envolverem todas as gerações. E todas as gerações. Isto não gostamos nunca de definir onde começa, mas segundo a legislação temos que ter uma idade para começar, segundo a legislação do voluntariado. Termina até as pessoas se sentirem bem e sentirem-se parte deste movimento. Dulce, sabemos também que 6 funcionários da Cruz Vermelha foram assassinados no Afeganistão, 2 estavam desaparecidos. Há mais notícias nesta altura? Nesta altura, portanto, as mortes são confirmadas e há uma coisa que eu queria acrescentar que é terrível. Até 2014, os números dos funcionários ou voluntários mortos ao serviço da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, até 2014, era maioritariamente em cenário de catástrofe natural. Essa é uma mudança que vale a pena frisar, não é? Até 2014, 60% das mortes dos novos voluntários era por catástrofes naturais. Exatamente. Desde então, 80% são relacionadas com estes conflitos, com a guerra. Violência, conflito. E nós sabemos também que a nossa forma de atuar, nunca dizemos nada, e as últimas notícias perguntavam-me, é que paramos durante um X tempo para tomarmos conta, porque aquelas pessoas que ali estão são pessoas, têm família, temos que respeitar, temos que fazer o luto, mas simultaneamente já estamos a trabalhar com outras equipas, já reiniciamos, não deixamos ninguém pelo caminho. Estamos a falar destes funcionários que foram assassinados e dos outros 2 que continuam desaparecidos, pessoas que levavam alimentos para zonas muito atingidas pelas tempestades de neve, não é? Quando isto aconteceu. Vale a pena contextualizar. Vale a pena contextualizar porque eram zonas onde a maior parte da ajuda humanitária não chegava. E estes nossos, sabendo os riscos que corriam, eles foram atacados pelo caminho. Portanto, foi um ataque bárbaro, cobarde, e isto leva-nos a pensar, porque nós temos o nosso símbolo, que é simultaneamente protetor e identificativo, e nem isso está a ser respeitado. E nós somos o garante do direito internacional humanitário. E isso é muito importante, por isso a nossa formação começa nas camadas mais jovens, nos mais pequeninos, para nos prepararmos cada vez mais, e não podemos dizer que aqui em Portugal, efetivamente, o nosso amigo que veio da Síria não é o paraíso, mas é seguro. E nós temos que proporcionar aos nossos voluntários, além de promovermos a sua atividade, reconhecer o seu valor e tratar da sua proteção. Dulce, ainda olhando para a situação do Afeganistão e dos funcionários da Cruz Vermelha que foram assassinados recentemente, eu pergunto-lhe até quando é que vão manter suspensas as operações no Afeganistão? Estamos a falar de uma situação temporária ou definitiva? Temporária, nunca definitiva, porque nós nunca abandonamos ninguém. Até quando? Pode ser uma semana. Ontem já havia notícias que iam retomar as atividades, porque as partes em conflito têm que ser devidamente... e houve ali, quer dizer, nós não julgamos os culpados, sabemos o que aconteceu, essa é a nossa missão, mas rapidamente retomaremos as atividades, porque o princípio fundamental, os princípios fundamentais que já falei, o da humanidade, é salvar vidas. Mudar mentalidades demora mais um bocadinho, mas nunca desistimos. Portanto, isto é temporário. E são de facto ainda muitas as vítimas, não é, destes conflitos que trabalham em organizações humanitárias. Continua a acontecer, ainda na semana passada voltou a acontecer. Dulce Simões, foi um prazer recebê-la e mais uma vez parabéns pelos 152 anos. Muito obrigada. Da Cruz Vermelha, obrigada. Voltaremos daqui a um tempo para celebrar mais uns anos. Muito bem, obrigada. Muito obrigada. Agora saímos para um breve intervalo, voltamos dentro de alguns instantes, quando consigo. Até já. Cuidar da vida.